Posso ser sincera com você? Muitas pessoas desejam uma fórmula mágica para a mentalidade mudar, para sua autoestima crescer e até mesmo para sua rotina melhorar. E se me perguntassem se eu tenho essa fórmula mágica ou se eu fiz algo que a minha vida mudou, tem sim. Eu comecei a ler. A partir daí, a minha vida nunca mais foi a mesma. E se você pegasse uma comparação inteligente, já parou para reparar algumas pessoas que não leem? Como são o comportamento ou a vida e a mentalidade dessas pessoas? Sim, parado e completamente estagnado. Porque não é só sobre você comprar livros, e sim sobre evoluir como pessoa, como profissional e, claro, como ser humano. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que ler é um divisor de águas e como a sua evolução está sendo travada porque você não cultiva esse hábito. Nessa primeira parte do vídeo, eu queria começar falando sobre um ponto importante, que é sobre por que ler é uma ferramenta de evolução na sua vida. Se você nunca parou para prestar atenção, pense comigo. Ler é absorver novas formas de pensar. Se você só consome redes sociais, você está sendo alimentado por ideias rápidas e completamente superficiais. Porém, quando você lê, a leitura te obriga a refletir. Então, ela basicamente vai te tirar do piloto automático da sua vida. E por que eu te falo isso? Quando você lê um livro que é muito intrigante, não tem jeito, você vai parar para refletir naquela frase, naquela página, de qualquer jeito. Por isso que o livro certo, no momento certo, transforma a sua vida. Porque depois que você lê uma informação, você reflete e você pensa, como que eu não pensei dessa forma antes? Ou por que que eu não pensei? Então, os livros te dão esse livre acesso a você ter novas possibilidades de pensamento, de estratégias, de estudos, falando da parte profissional da coisa. Quando a gente fala sobre leitura, está vinculado praticamente diretamente com comunicação. Então, aquelas pessoas que leem, elas se comunicam melhor. E esse é um ponto muito interessante porque, em relação à minha vida, é algo que eu tento praticar todos os dias. Eu sou uma pessoa que lê, não apenas para ter a vida transformada, mas para eu conseguir me comunicar melhor com as outras pessoas. De fato, elas possam entender aquilo que eu estou querendo dizer. E o livro, ele te dá essa passagem direta para essa comunicação facilitada. Porque quando você lê, você muda a sua forma de pensar, melhora a sua mentalidade, o que você consome, ele te traz consciência e com isso você também fica uma pessoa mais atenta em relação à sua comunicação. E para prestar atenção, você já viu alguém bem-sucedido sem conseguir se expressar bem? Porque eu, Marcela, nunca vi. Todos que eu acompanho, que eu vejo conteúdo, assisto podcasts, eles se expressam muito bem, eles conseguem explanar exatamente aquilo que eles desejam. E isso tudo porque a leitura melhora na sua capacidade de escrever, de falar e principalmente de argumentar. E isso te abre muitas portas, sejam entrevistas, relacionamentos, lideranças e até mesmo oportunidades. E se eu te dissesse que a leitura é capaz de melhorar o seu foco? Isso eu também tenho testado na prática, porque devido à minha condição do déficit de atenção, eu não consigo me concentrar por muito tempo em determinadas coisas. Só que a leitura, ela é um hábito capaz de te deixar no foco, porque você não está preocupado com outras coisas e você fica ali presente com aquele livro que vai te tirar do piloto automático, te faz refletir e com isso o seu foco está inteiramente naquele momento. E não que isso seja fácil e aconteça de forma imediata. Até porque na escola a gente aprende basicamente a ler para decorar as coisas para poder passar em uma prova. Só que a leitura é muito mais do que isso. É você ler, buscar
pensar, refletir sobre aquela lição, colocar em prática na sua vida, e aí sim você consegue observar que o seu foco realmente muda, porque você tem prazer em estar lendo. Nada daquilo é uma obrigação. Então, o foco, ele é treinado, assim como um músculo. Então, basicamente, agora você sabe por que que a leitura, ela é um hábito de evolução. Ela te faz pensar de formas diferentes, faz você se comunicar melhor e ainda mais fortalece o seu foco. Agora, eu não poderia deixar de falar sobre como que a falta de leitura é capaz de travar a sua vida. Quando você não lê, você basicamente se contenta com a opinião das outras pessoas. Isso porque a falta de leitura te dá uma falta de profundidade, seja no assunto que está sendo conversado ou até mesmo de aprendizados e desenvolvimentos pessoais. Não que você tenha que ser um especialista em decorar todos os livros e durante a conversa citar todos eles. Não é assim que funciona. Mas se você é uma pessoa interessada em estudar cada vez mais sobre determinado assunto, é inevitável você comentar ele durante a conversa, porque é algo que te transformou e que te traz mais profundidade, te traz uma certa autoridade para falar daquilo. Além do mais, não ler vai fazer com que você não desenvolva um repertório e muito menos senso crítico. Qual seria basicamente a consequência disso? Você fala o que todo mundo fala e pensa o que todo mundo pensa. Se você não busca por novas referências, então você será aquela pessoa que sempre vai estar resolvendo os mesmos problemas. Se você não foi capaz de aprender com aquele problema e ele voltou na sua vida, significa que você precisa parar, refletir e, bom, o que eu preciso aprender com isso? Será que existe algum livro que eu poderia ler para poder facilitar a minha vida na resolução desse problema? Então você vive travada, porque justamente vive um ciclo vicioso de ficar resolvendo os mesmos problemas, porque de fato não aprendeu qual a lição daquele problema e também muito menos a como solucionar ele. E claro, a pessoa que não lê é aquela pessoa que tem a mente que vai perdendo a força, porque não tem estímulo. Da mesma forma como eu mencionei com vocês que o foco ele é treinável, a mente também. E são basicamente como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte você fica naquilo. Então, se você não lê, você está deixando ele atrofiar. E claro, depois você, naquele momento de reflexão, para e se pergunta: por que eu tenho tanta ansiedade? Porque a minha mente sempre vive em confusão e a minha vida está estagnada. A resposta para isso é que você não lê. Então, a sua vida realmente ficará travada. Sim, Marcela, você já me ajudou a trazer consciência para esse problema. Mas se hoje eu quisesse mudar, teria alguma forma? Eu separei para você 3 dicas para você seguir para começar esse hábito da leitura hoje, não simplesmente por ler, mas sim para ter sua vida transformada. E o primeiro deles é: comece com 10 páginas por dia. Marcela, eu não tenho tempo para 10 páginas. Começa com 2, 3, aquilo que faz sentido para você conseguir aplicar no seu dia. Também não adianta nada você ser uma pessoa que não tem organização nenhuma na sua rotina, não sabe qual é o tempo livre que você tem, em que momento, em que hora, quantas páginas daria. Então, o ideal, primeiro de tudo, é que você pelo menos anote o seu dia, porque assim você vai conseguir identificar qual seria o melhor horário para ler, nem que seja 2 páginas. Se você acha que realmente não tem tempo, que a leitura é algo que consome, que você precisa ler 1 hora para poder aprender alguma coisa, eu estou aqui para comprovar para você que não, porque eu comecei com 5 páginas na minha vida. E hoje, se eu leio 30, 40 minutos direto, é porque foi como um músculo, foi desenvolvido, foi treinado, foi lendo que eu fiquei cada vez melhor em ler. E nesse processo de ler poucas páginas, também é muito interessante você conseguir escolher bons livros. Então, comece com O Cavaleiro Preso na Armadura, A Única Coisa, o livro que se chama A Boa Sorte, ou também Quem Mexeu no Meu Queijo. São livros extremamente pequenos, mas que trazem uma lição muito especial para a sua vida, e você vai ver
que ler só 4 ou 5 páginas vai ser difícil, porque você vai querer ler cada vez mais. Além de começar lendo poucas páginas, a segunda dica que eu tenho para você é crie um ambiente que te convide a ler. Então, sempre deixe o seu livro à vista, seja em cima do sofá, porque você escolheu o canto do sofá, mas coloca como um hábito na sua rotina ou matinal ou noturna. Eu já sei agora, Marcela, qual é o horário que faz sentido para mim ler. Às 19 horas da noite. Então, naquele horário, naquele canto, ali vai ser o seu momento da leitura. E de todas as outras dicas que eu já te dei, eu posso dizer que essa terceira e última é a mais importante. Que você não vai só ler por ler, você vai ler para aplicar aquele ensinamento na sua vida. Você ter a sua vida transformada não está em simplesmente você ler 80 livros em um único ano. A transformação não está em você saber cada vez mais, e sim em aplicar o que você lê. Em ensinar para outras pessoas a mesma lição que transformou a sua vida. E para isso, leia com a caneta na mão, com marca-texto, com lapiseira, escreva no seu livro, marque, dobre a página, anote num bloco de notas, mas utilize aquele livro como a sua maior ferramenta de transformação. Por que que muitas pessoas, Marcela, leem e continuam sendo as mesmas pessoas? Porque não usam essa dica mais preciosa, que é aplicar. Não adianta ler por ler. Se você não aplicar aquele ensinamento, você sempre vai continuar sendo a mesma pessoa. E pensando exatamente nisso, porque ler foi a minha forma de ter a minha vida transformada. E ela pode mudar a sua também. Se você sente que a sua vida está estagnada, que você vive andando em círculos, talvez seja a hora de você parar, refletir, ler um pouco e começar a aplicar aqueles ensinamentos na sua vida. Por isso, existe uma forma certa, com pessoas certas, que você pode destravar a sua habilidade da leitura. No Clube do Livro, você vai aprender, você vai discutir os seus aprendizados sobre aquele livro com outras pessoas. E assim você também vai poder observar a perspectiva de outras pessoas em relação à mesma leitura que você teve. Por isso, no dia 7 de setembro, você não pode perder a oportunidade de se juntar a mim e a outras mulheres para ter a vida transformada através da leitura. Por isso aqui no vídeo eu vou deixar o link na descrição, caso você queira saber mais ou tirar alguma dúvida. E estamos vivendo esse processo de 7 dias com todos os dias vídeo novo no canal. E eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou me esforçando muito para trazer conteúdos excelentes, com uma criatividade excelente, com aprendizados que são do nosso dia a dia, para que assim eu e você possa ser uma pessoa cada vez melhor, mais produtiva, com hábitos cada vez mais incríveis. E por isso eu te espero no vídeo de amanhã. Tchau!